Fala, meus amigos, estamos aqui mais um episódio do NB Talks, episódio número 6 para ser exato. Eu sou o Vitor Lucieto e novamente é um prazer estar aqui com vocês. Hoje estou aqui com dois convidados mais que especiais. Estou aqui com o atacado da moda, o atacado do momento aqui em São Paulo, tá, minha gente? Estou aqui com Bruno e Neto, gerentes de vendas aí da Coprifácil. Pessoal, bem-vindo, grande prazer ter vocês aqui hoje. Prazer é nosso, Vitor. Obrigado aí pelo convite. Somos parceiros de longa data e é um privilégio, uma satisfação estar aqui. Obrigado, Vitor. Prazer é todo nosso e assim, vamos tentar ser o mais breve possível e da maneira mais fácil e transparente para o seu público aí. Breve eu não prometo, mas a gente mas enfim, assertivo eu tenho certeza que a gente vai ser. Gente, até antes da gente começar aqui, conta um pouquinho para vocês, para a nossa audiência que a gente está falando agora, papel de vocês lá na Coprifácil. Neto, gerente regional. Neto, qual que é a sua área lá na Coprifácil? Eu sou o gerente de vendas regional, né? Cuido da Zona Sul e Zona Oeste da capital. Uhum. Como todo aquele pedaço ali. Tem também alguns representantes que atuam no centro da cidade, né? Aqui. Mas, assim, basicamente é Zona Sul e Zona Oeste, né? Hoje a minha equipe está com 65 representantes. Legal. Okay. Legal. E você, Brunão? Sei que tem 5 mil cadeiras aí Eu toco 3 cadeiras lá, Vitor. Eu sou responsável por vendas, regional também, assim como o Neto. Toco os DDs 14, 16, 17 e 18. A gente fala que é o interior raiz, o interior que tem sotaque, o interior que tem ainda poeira nas estradas, né? Sou responsável por 114 representantes nessa conta. Ainda toco o trade e o marketing. Sou responsável por essas cadeiras também. Legal. Gente, antes de eu começar aqui o bate-papo, até quero falar para a galera seguir a gente. Qual que é a expectativa de vocês para essa conversa aqui? Que vocês querem sair daqui hoje com o que discutido aqui para a nossa audiência ficar ciente? Acho que o principal eu sou um apaixonado pelo segmento atacadista e por vendas. E a nossa ideia é difundir um pouco mais, trazer para a sua audiência, para quem está nos assistindo aí, nos ouvindo, como a função social que o atacado tem, como é que ele é importante no cenário econômico e político hoje, e principalmente falar você falou que é o atacado da moda, né? De alguns pilares que a gente coloca, que a gente tem orgulho de ser um parceiro relevante para nossas indústrias e nossos parceiros. Show de bola. Eu vou na sequência do Bruno, que é bem isso daí. Ou seja, nós queremos deixar aqui um recado e mostrar para o seu público, mostrar para o pessoal da sua audiência que o atacado é o seguinte: eu estou com 36 anos de atacado. Então, quer dizer, e eu lá atrás, quando eu comecei, já falava, cara, não entra não, porque vai acabar. Isso daí vai acabar. Tá 40 anos acabando, né? Tá acabando. E ao contrário, o que o Bruno disse, nós estamos assim, buscando, porque nós sabemos que nós temos uma avenida enorme pela frente. As oportunidades estão aí, entendeu? Nós nos modernizamos, certo? Eu conheci um tempo que não existia nem fax. Então, quer dizer, imagina. E trazer para a sua audiência, trazer para o seu público exatamente isso. Do que faz um homem de vendas na rua? Quem é um homem de vendas do atacado, entendeu? É aquele cara que o Bruno falou agora, lá no interior, na região que ele trabalha, cara, é estrada de barro, estrada de terra. Então, o negócio acontece. E nós aqui na capital temos um outro público, mas também não deixa de ser bastante diversificado. Então, é isso que nós esperamos. Um bate-papo bem leve e que traga um pouco mais de informação do que é um atacado para toda a sua audiência aí. Ô, Neto, você falou uma coisa que a gente conversou, acho que com o Carlos Santana no último episódio, acho que foi ele que falou, se não me engano, que o vendedor aqui é nosso herói, né? É o cara que tá na chuva, tá na estrada de terra, tá lá nas rotas lá no norte, lá pegando barquinho e todo no meio do mato, para atender o cliente, para fazer a venda, né? Para estar na porta do cliente. Então aqui a gente sempre vem aquela discussão, né? Que o vendedor vai sumir, o vendedor vai mudar, mas, cara, aqui é sagrado pra gente. A gente trata com muita importância esse cara e vai ser uma das coisas que a gente vai conversar aqui também. Gente, antes da gente evoluir aqui, só quero fazer um convite para vocês. Se você não segue ainda a New Basca, então vamos lá no Instagram, @NewBascaOficial, EstúdioNB, @EstúdioNewBasca. E claro, acompanhe no NB Talks. Esse episódio aqui estará no YouTube e também no nosso Spotify. Contamos aí com a sua audiência.
com sua parceria de sempre. Meus amigos, vamos lá. Primeira pauta aqui. Eu comecei brincando que a Coprifácil é o atacado do momento, né? Porque a gente sabe que vocês vêm crescendo bastante já há alguns anos, né? E a forma como vocês trabalham no mercado tem chamado a atenção dos concorrentes e do mercado como um todo. Ao que vocês atribuem esse momento de vocês? É uma série de fatores, Vitor, né? O nosso crescimento é exponencial. A gente tem muito orgulho de falar dos nossos números, que refletem o nosso trabalho. Enquanto um cenário econômico desse ano, o atacado distribuidor cresce 6,7% esse ano, dados da Nielsen. A gente cresce 22%. Então a gente traciona com muita força o mercado. Para fechar essa equação, não é nunca apenas um fator. Eu acredito que são vários. Por exemplo, a gente trabalha de forma enxuta, diferente dos concorrentes. Nós somos em 5 apenas líderes de venda aqui, gerentes de venda. Então, uma equipe de quantos RCAs, Bruno? São 400 representantes hoje no estado de São Paulo, 654 municípios atendidos, 100% dos estados atendidos. Então, primeiro, trabalhar de uma forma enxuta. O nome fácil do Compre Fácil faz todo sentido. Isso é reflexo da personalidade do nosso presidente, nosso dono, o seu Jurandir, que ele entende que a extensão do cliente, a facilidade que ele tem de ligar à empresa, de resolver um problema, e do nosso representante é o que faz a diferença. Então, a facilidade, forma enxuta, uma equipe muito madura. Hoje a média etária da nossa equipe é 51 anos de idade e a média de tempo de casa é 12. Já comentei antes de começar o podcast contigo, dos nossos 400 representantes que a gente tem, nas 400 áreas, ano passado foram 18 desligamentos. Destes 18, 14 foram motivados por desligamento do gerente. Apenas 4 foram que a gente perdeu o representante para concorrência, que parou. No universo de 400 para 4 é irrelevante. E outra coisa, a gente tem o maior mix hoje do segmento. São os mais de 6.500 SKUs. E entendendo que a gente resolve um problema básico do varejo brasileiro, que é o abastecimento do 1 a 4, que é 70% do nosso negócio, é aquele pequeno varejo. Entendendo esse problema e como solucioná-lo, com pedido mínimo baixo, com uma equipe longeva, com preços, é claro, competitivos e com a facilidade de trabalho, eu acho que são ingredientes fundamentais para a receita de sucesso que o Compre Fácil faz no maior e mais competitivo mercado hoje no cenário nacional, que é o mercado paulista. Só para completar, porque o mercado paulista hoje você tem que pensar o seguinte, cara, São Paulo é um país, nós somos uma Argentina. Sim. Nós somos maiores do que muitos países da Europa. Então, essa facilidade que o Bruno colocou, esse é o nosso dia a dia. Não complicar. Ninguém está aqui para inventar roda, cara. Uhum. Nós estamos aqui para facilitar, para colocar o cara à vontade dentro de casa, para o cara trabalhar, produzir, ganhar o seu dinheiro e, com isso, a empresa também se manter viva e crescendo. O Bruno falou uma frase foi bem feliz. Cara, há um trabalho social atrás do homem de vendas na rua ali. Cara, tem a família do entregador, tem a família do conferente, tem a família do pessoal que trabalha na expedição, tem a família do pessoal do financeiro. Então, ou seja, é um trabalho social. E o fácil, só para complementar o que o Bruno disse, é muito fácil. O cara só não faz se não quiser. Uhum. Entendeu? E a questão de estar à vez, sermos atacados da vez, é o seguinte, cara, isso daí é porque não se acomodamos. Não vamos nos acomodar. Não nos acomodamos, perdão, e não vamos nos acomodar. Buscando sempre novos horizontes, entendeu? Com essa mexida que foi feita agora a partir do ano passado para cá, com a chegada do Bruno, com esses novos aberturas aí, buscar aquele ponto que nós ainda precisamos estar presente. Nos modernizarmos, fazer a coisa acontecer e estar lá no ponto de venda, buscando cada pontinho de venda do estado de São Paulo. E completando, só para encerrar aqui, é o seguinte, a indústria não tem esse poder, a indústria não consegue. Entendeu? E a concorrência, a gente lamenta, mas ela patina. Enquanto ela patina, a gente vai de motor de polpa e vamos embora. Vamos que vamos. É isso aí. Ô Neto, ela não tem, muitas vezes, nem é vantajoso, né? Porque, vamos combinar, você atender com capilaridade. Eu não vou nem falar Brasil, vou falar o estado de São Paulo.
né? Quantos mil pontos de venda tem em São Paulo? Eu nem tenho esse número na cabeça, sabe? 24 mil PDVs hoje no estado de São Paulo, e destes 61% são 1 a 4 checkout, o cara que está no Simples Nacional. Tem 14 mil PDVs, que esse é o cara que, em média, fatura 70 mil reais por mês, 60, 70 mil reais. Esse é o cara. E detalhe, essa mesma pesquisa que está fresca para mim, que eu li ontem, esses 14 mil clientes que estão no Simples Nacional, 70% do abastecimento dele se dá para o atacado distribuidor. Então, olha o tamanho da fatia do mercado que está sendo disputado. E o papel social mesmo, né? Exatamente. Na cadeia de abastecimento, né? De fazer chegar esse produto na... E o pequeno varejo, o cara de até 4 checkouts, ele já tem isso. De que nós somos o estoque dele. Ele não tem necessidade no estoque. Por quê? Porque o atacado está ali para garantir a mercadoria no final de semana na gôndola dele. Entendeu? Nós estamos falando isso aí, assim, um horizonte. Nós não podemos classificar a nossa clientela, os nossos clientes aqui, apenas os grandes. Não, é o que o Bruno falou. Ó, o nosso negócio é o 4 checkout. Ou seja, é ali que está a grande massa que gira o dinheiro, né? E que gera a riqueza. Vamos falar aqui do Estado, né? Nós estamos falando só do Estado. Uhum. E falando sobre função social atacado, parece papo de balela, né? Mas é só se lembrar na pandemia. Exato. Quando tudo estava fechado, Verdade. quando as coisas ficaram muito difíceis, o atacado tem um papel extremamente relevante, e foi ali que jogou luz, que sem o atacado, realmente o abastecimento dos lares brasileiros ficam muito precários. Hoje, 40% de tudo que transita no lar brasileiro é abastecido por atacado, mas nesse cliente específico, pequenininho, é 70%. Então é um peso e uma relevância muito grande. Muito grande, é muito grande. Então, quer dizer, voltando, né, sem entrar em mérito e muito menos em política, que não é o nosso negócio, nós não pensamos e não paramos nunca para ver a política ou para ver os dados estatísticos de quem quer que seja aí, porque senão você não faz. O Bruno deixou bem claro o nosso crescimento, perto do que está acontecendo no mercado hoje. Então, esse lado social, ele pesa muito, e nós fazemos esse, eu posso dizer assim, o arroz com feijão bem feito. Ou seja, faz o que tem que ser feito para entregar melhor a cada dia. Essa é a... Vocês tocaram num ponto importante, é mais uma curiosidade que eu não sei. Não sei. O Bruno eu sei que não estava lá, eu não sei, Neto, se você já estava lá. Como foi a época da pandemia para o Compre Fácil? Sabe dizer? Foi o que o Bruno falou. O atacado em geral, eu estava no Compre Fácil. Estava. Nós trabalhamos que nem louco, óbvio, assim como todo mundo. Mas acredito que o Bruno também, por onde ele estava lá na época, mas assim, foi um momento difícil. Foi um momento que nós tivemos até que nos adaptarmos com todo mundo, todo brasileiro, todo mundo, né? Na verdade, isso foi o mundo. Por quê? Porque, na hora, cara, o cliente passou de ter um crédito de 10 mil, ele precisava de 100 mil. E aí? Você não podia ir visitar o cara, você não podia estar lá na ponta. Pô, mas eu preciso... por quê? Era aquela famosa... Tinha um banquinho na porta do cara e um galãozinho de álcool, velho. E aí? Isso daí, como é que você faz? Então foi muito difícil, foi muito penoso, foi complicado. Tanto que nós sentimos isso ainda até hoje, que tem clientes que, depois da pandemia, não sei se o Bruno concorda, eles não aceitam muito mais essa questão do representante, do homem de venda lá dentro. Eles deram aquela afrouxada. Lógico, continuam no mesmo ritmo, na mesma pegada, comprando, só que por outros meios agora, né? Acostumaram a comprar de outra forma, né? Exatamente. Foram se adaptando também à situação, entendeu? Mas foi assim, foi um momento muito difícil para todo mundo. Se imagina, os nossos entregadores estavam todos na rua. Sim. Então, aquilo que o Bruno falou, Na linha de cara, frente, na né? linha de frente lá, pô, e aí? Entendeu? Quer dizer, só tinha Covid lá. Não, tinha Covid na rua, a Covid estava na rua e nossos entregadores estavam lá. Nossos representantes estavam lá, de alguns pessoalmente, outros não, mas estavam lá. Então foi bastante difícil para a gente chegar num ponto. E, assim, aquele que estava preparado ou que estava disposto, cresceu na pandemia. E nós estávamos. Eu perguntei para vocês justamente por causa disso, porque eu sei que teve muito atacado que na pandemia deu uma guinada, né? O crescimento foi nos anos da pandemia, falando do Compre Fácil, foi de 36% no ano da pandemia. Eu estava no concorrente nessa época e sofri como concorrente do Compre Fácil naquele momento. Mas era interessante, Vitor. Não sei se você recorda, o Neto vai lembrar, teve a corrida do papel higiênico no começo. Sim. Em que acabaram todos os estoques de papel higiênico. Loucura aquilo, né? Houve um segundo momento da corrida do fermento biológico para pão. Todo mundo resolveu virar padeiro Fazer em casa. Em casa. Chegou um momento em que eu estava no concorrente que tinha que derrubar pedido
Eu limitei os pedidos que realmente não tinha para entregar. Houve a corrida do desinfetante que mata a bactéria, do sabonete antibactericida. Teve várias fases realmente muito, muito diferentes durante a pandemia. E você pega, Bruno, até fazendo um comentário em cima disso, pô, fermento para pão não é uma coisa de alto giro, né? Você pega uma commodity, né? É um negócio que do nada você começa a ter que ter um monte na loja para vender, né? É complicado. O álcool, não precisamos nem falar, né? O que foi o álcool na pandemia, né? Nossa, uma loucura, você não tinha como abastecer, todo mundo precisava, todo mundo queria para ontem. É o que o Bruno falou. E o que é mais legal, né? Alguns clientes, redes maiores, que têm aversão ao disponível, ao atacado, eu não compro de nenhum atacado. Neste momento, ficou evidente a importância que tem o atacado para o abastecimento. E esse resquício que alguns clientes se adaptaram e selecionaram melhores representantes do seu PDV, o grande cliente falou, não, eu não posso ficar sem atacado. Ele selecionou pelo menos 5 ou 4 parceiros que até hoje ele mantém. Sim. Aí entra o que eu falei, ou seja, o cara que investiu, o cara que foi para cima, ele cresceu, se manteve e fidelizou. Construiu parceria. Construiu a parceria, exatamente. Por quê? Porque, cara, ele falou, peraí, na hora que eu precisei, você estava aqui. O Compre Fácil estava lá com ele. Então isso daí alavanca muito, né? Isso daí transmite e passa o que nós sempre deixamos claro para o nosso cliente. Cara, você é o nosso objetivo final, ser bem atendido. Cuidamos do nosso representante para que o nosso cliente seja bem atendido lá na ponta. Neto, você tocou num assunto muito interessante. Eu ia puxar para logística, mas eu quero aprofundar mais nisso aí. O que vocês acham quando a gente se coloca, vamos vestir a sandália do varejista, né, do comerciante, do dono de loja? O que ele enxerga, o que para ele gera valor ali, né? Para ele falar, pô, a Compre Fácil é minha parceira, Compre Fácil eu posso contar. O que vocês acham que ele analisa ali? É entrega, é crédito, esse... Aí é que tá, né? Isso é muito interessante essa pergunta, Vitor. Porque quando você pergunta pro varejista quais são os motivos que fazem você comprar do Compre Fácil, ele vai falar preço, diversidade, ele vai falar o representante. Quando você inverte a pergunta e fala assim, por que você não compra do fulano? Entende a diferença da pergunta? Ele vai falar, não confio no representante, o cara é mentiroso, eu não confio na entrega da empresa, o que ela cumpre, o que ela promete, ela não cumpre, é uma burocracia para comprar dele. Então, quando você pega os detratores da não compra, são nesses pontos que a gente tem que atuar, entende? Porque o varejista, ele vai falar sempre do preço, sempre da condição comercial. Mas quando eu tenho os motivos que fazem ele não comprar do concorrente muito bem resolvidos dentro do Compre Fácil, é o que faz diferença e o que ele faz enxergar valor na gente. Quando você troca, é igual na indústria lá, nós somos ali nossos fornecedores. Quando troca o representante da indústria, o vendedor da indústria, até você engrenar com o próximo que chegou, você tem um tempo e é ruim. Quando você tem uma equipe tão longeva, no atacado, que cumpre os combinados de entrega, que tem estoque e não passa vergonha, o cliente pode comprar, que vai receber o produto dele. Hoje, nosso índice de corte é 0,4 do que a gente vende e do que a gente entrega. Então, é realmente uma disciplina muito importante, muito relevante e muito diferente. Então, acho que são esses fatores que ele mais valoriza por ser cliente Compre Fácil e por nos dar preferência na hora de fazer a compra. Há uma máxima sempre o seguinte, quando o representante, o vendedor, eu não gosto de usar muito a palavra vendedor, né, mas o representante, quando ele está ali e ele fecha o pedido, ou ele está no tete-a-tete, na cotação, está ali no vamos ver, o cara pergunta, se entrega quando? Eu consigo te entregar amanhã, consigo te entregar depois de amanhã. Bom, eu tomar bora. Não, amigão, manda. Então, esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Entendeu? Você vai lá e você presta o serviço pro cara.
Sim. Você coloca toda uma máquina, toda uma estrutura a serviço dele. Então, é esse o diferencial. Que é interessante, né? Hoje, no PDV, lá no interior de São Paulo, são 20 atacados distribuidores disputando a cotação do pedido. 20 em média por PDV. É essa a conta. Porém, o cliente elege, normalmente, 4 ou 5 que são os preferidos dele. Exato, são aqueles caras que estão ali. Ele cota com os 20, mas tem 4 ou 5 que ele tem um carinho especial. Desses 4 ou 5, sempre tem 2 ou 3 disputando a ponta. Se põe, Vitor, no lugar do cliente. Vou pegar Rosana, que é a última cidade do estado de São Paulo, que é a divisa entre Mato Grosso do Sul e Paraná. Todos os meus concorrentes, sem exceção dos 20, entregam via transportadora. E, na sua maioria, é a mesma. Para um caminhão na porta dele e desce 7, 8, 10, 12 notas fiscais diferentes do concorrente. O prazo de entrega dele nesse PDV é em torno de 7 a 10 dias, a gente fala. O Compre Fácil, lá para Rosana, que é uma cidade a 400 km de São José do Rio Preto, é D+2, é 48 horas. E é frota própria. 95% do que a gente vende, a gente entrega via frota própria. Hoje tem 250 caminhões e 55 carretas. Então, entender, quando eu falei no começo da conversa, quais são as dores do 1 a 4 checkout e atuar nelas é o que faz o negócio acontecer. Hoje eu chegar, por exemplo, e rodar a seção básica, óleo, açúcar, farinha de trigo, e a gente é um dos poucos que tem hoje. Se você analisar na ponta do lápis, não dá lucro você trabalhar com a básica. É por isso que nossos concorrentes abandonaram o sal, a farinha, o açúcar. Porém, o óleo. Isso abre pedido e ele não vai sozinho no caminhão. Claro que tem os especuladores que fazem parte, mas no geral faz toda a diferença eu atender de A a Z o cliente com pedido mínimo baixo e principalmente com uma entrega muito efetiva. São premissas simples que partem com o fácil, mas que são muito difíceis na execução. Sim. E acaba tendo um papel estratégico, né, em toda essa história do sucesso de vocês, né, dessa percepção do cliente com relação a vocês. Exatamente. Ele fica ali porque entre os elegidos dele, com certeza nós estamos ali. Ou seja, ele tem a preferência por alguns atacados e nós estamos ali. E nós estamos aqui sempre buscando ser o primeiro dele. Sim. Sempre ser o primeiro dele. Através do mix, através do atendimento, através do preço. O preço, hoje, se você falar em mercado, o preço está uma guerra muito grande. Mas a prestação de serviço, essa daí é fundamental, né? Então essa daí faz a diferença. Fazendo talvez um paralelo meio esdrúxulo, mas para o nosso negócio aqui, é como uma esteira de produtos, né? Um mix de produtos. Aqui a gente tem um catálogo, por exemplo, que é um produto importante para a gente, abriu portas em muitos clientes, mas que para a gente não tem uma rentabilidade que tinha há 8, 10 anos atrás, né? Mas a gente continua vendendo e faz o possível para vender. Porque a partir de um catálogo, eu vendo uma campanha, eu vendo um evento, eu vendo uma plataforma digital, etc. E o produto que vai ali, o peso, a gente chama de peso, né? E o peso que a gente carrega, porque nós carregamos o peso para a indústria. Sim. A indústria não tem a menor condição de fazer isso hoje no Brasil. Por questão de logística, não dá. O Brasil é continental. Não tem. A indústria, ela sabe disso. Então, cabe a quem? Cabe a nós, atacado. E além do peso que nós carregamos, cara, nós também vamos carregar, vou usar de papo do representante, nós também levamos a leveza, entendeu? Nós também estamos levando nós estamos levando o que interessa para nós também. E aí o que o Bruno falou, cara, às vezes dali a margem está em cima, está apertada. Então você tem que compensar, você coloca um mix grande, que é o que nós temos hoje para oferecer. Então é uma série de fatores. É isso que agrega. É isso que agrega. E aí torna-se o quê? Torna-se um gigante aí para, a passos largos, continuar crescendo. Sim. Essa é a ideia. Essa questão da estrutura de vocês, né? Enfim, se a gente pega a nível Brasil, vocês têm uma estrutura essa frota própria, uma estrutura que poucos distribuidores têm, né? O pessoal trabalha muito, geralmente, com parceiro logístico, Sim. até por questão de custo, acredito, né? Enfim, isso é muito da filosofia do seu Jurandir, Bruno, essa questão de ter essa estrutura própria, sempre foi assim? Como que vocês enxergam isso? Porque também acredito que está relacionado ao sucesso de vocês ter essa força, né, logística e de estrutura física também. Sim, exato. É algo que ele nasceu desse jeito
o Compre Fácil sempre teve esse diferencial da ser a melhor entrega da região, de ser a melhor entrega. Não, o preço é muito volúvel, ele vai e volta, a competitividade ela é assim, porém eu costumo dizer muito para o cliente, né? O mercadoria mais cara é aquela que você não tem na área de venda. Tem na prateleira. Aquela que você não tem é a mais cara. Você deixa de vender, né? Exato. É uma conta simples que o cliente tem que fazer. E essa relação logística, de novo, Vitor, tem muita gente por aí que fala assim, eu sou especialista no A4 checkouts. Pô, bacana, você é especialista. Qual que é o seu pedido mínimo? R$500. Quantos dias você demora para entregar em média no PDV? Meu parceiro logístico de 7 a 8. Então, amigo, você não é especialista no A4. Desculpa, essa filosofia sua é mentirosa. O que a gente se propõe a fazer é justamente ser o especialista no A4 checkouts, o que é uma treta de mexer. Inadimplência, prazo de entrega, pedido mínimo, fracionamento. Você tem vários problemas para operar nesse pequeno cliente. E o pilar logístico faz parte, está na missão nossa como ser um parceiro logístico, e a logística é um outro pilar fundamental que gera a confiança e a credibilidade no cliente. Sabendo que o 1A4 é da mão para a boca. É o 3, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Exatamente. É o fracionadinho, é o 2 pares de Havaiana, é o 3 pares de Havaiana. Perfeito. Entendeu? E quando o grande cliente vem, é para ontem. É isso. Porque a indústria deixou ele na falha, a indústria não entregou para ele no prazo combinado, ou o distribuidor deu uma ruptura e deixou ele sem, ele quer para ontem a mercadoria. Então, nessas horas que a gente consegue fazer bons negócios. Eu sei que tem muito distribuidor que em determinado produto ele tem um limite de compra para atendimento, um produto muito pesado e muito barato, né? Porque às vezes o frete fica mais caro que o pedido, né? Custa. Como que vocês manuseiam isso? Porque, é o que vocês falaram, tem pedidos pequenininhos, muito fracionado. O que vocês fazem para equilibrar essa conta do frete, né? Vamos dizer assim, propriamente. O que interessa é a última linha. Exatamente, vamos embora. Perde um, perde de outro. É o que o seu Jornir fala pra gente. De pouquinho em pouquinho tá sobrando um pouquinho e ainda tá bom. A gente falou antes do podcast, né, que a função social da empresa ela dá lucro. Ponto final. A empresa dando lucro, o acionista fica feliz, ele investe, ele compra um outro armazém, ele compra mais carreta, mais caminhões, ele abre mais para a agência ajudar a gente, ele abre outras frentes de negócio quando a empresa dá lucro. Então, se você tem... a gente não olha pedido a pedido. Claro que a gente não assim, quando é algo muito fora da casinha. Por exemplo, nós vendemos aqui para São Paulo recentemente o 24 pallets de água sanitária. É mais caro o frete do que o campeão de... Imagina. Só que nós temos carretas, 3, 4 carretas para esse CD que a gente tem aqui, para esse transbordo, por dia saindo. Em vez de eu mandar uma carreta apenas de água sanitária, nós fracionamos essas 24 pallets, faseamos eles e em 2, 3 dias conseguimos colocar os 24 pallets no transbordo. Então a gente faz uma conta de diluir o prejuízo. Ali e vai embora. Porém, vai ser atendido o pedido. Sim. Vai ser atendido. Não vamos cortar, vai ser atendido o pedido. É o nosso compromisso de fazer, honrar os nossos compromissos. O cliente comprou, o vendedor vendeu, o representante vendeu, o pedido vai ser atendido. Independente se for azeite, que é um valor quilo maravilhoso, uma margem boa, ou se for água sanitária, ou açúcar. Ou sal, Sim. igual a gente comercializa também. Sim. Então, você diluir aí, esse é o pulo do gato, entendeu? Sim. Não vou entregar. Não, que isso? Por que não vai entregar? Peraí, nós temos como fazer isso. Vamos embora. Nós temos um transbordo aqui em São Paulo que atende toda a capital, né, em Guarulhos. Então, quer dizer, todo dia tem carreta, vindo e voltando, vindo e voltando, vindo e voltando. Então, é o que o Bruno falou. Diluiu isso daí, cara, a última linha vai estar azul. Pode acreditar. Gente, quero entrar um pouco no assunto já falamos indiretamente, mas um pouco no assunto de vendas, né? A gente sabe que vocês estão nessa crescente, né? Vários anos já crescendo bem todo ano, e vocês são homens de vendas, vocês estão à frente aí do time de vendas. Como vocês descreveriam essa gestão de vendas da Compre Fácil? O que vocês procuram prezar na hora de fazer esse trabalho, né? E eu percebo que vocês têm uma coisa muito interessante. Os RSAs de vocês são muito, gostam muito da empresa, são muito, eu vou usar a palavra leais à representada, né? Como vocês enxergam isso?
Eu acho que tem um ditado muito interessante lá no interior de São Paulo, né? Trabalhou muito lá, ele vai lembrar. O que segura o boi no pasto não é a cerca, é a grama. A grama. Então, assim, se a gente comentou mais cedo, né? A nossa média de ganho de comissão, nossos representantes, é muito acima do mercado. É mais do que o dobro. Isso faz com que ele se sinta feliz. O elogio mais sincero que existe é grana. Eu posso te elogiar o tanto que você quiser. Só que eu te fiz um Pix, tu vai se sentir muito mais prestigiado. Então, essa construção que foi feita ao longo do tempo, a gente não está aqui de testemunha. O Compre Fácil demorou muitos anos para abrir em São Paulo. Sim. Foi feito quando eu vim para cá, estava recém. Eu estou na empresa há 8 anos. Mas o Zé Rubens havia recém começado aqui em São Paulo. Veio, teve que voltar, teve que recuar. Por quê? Por questão de logística. Então não é fácil, não. É um trabalho que foi... Foram abrindo as regiões de forma com que elas abrissem. Deu certo, firmou, o representante está indo bem, beleza. Passou alguns anos, ela ficou madura, abre a próxima. Então esse cuidado que a gente tem de tratar nosso representante como realmente ele é um herói e de olhar o ganho médio dos nossos representantes e entender que o representante que está bem é o cara que ganha bem e está feliz trabalhando. Como a gente pode fazer com que esse representante fique ainda mais feliz? Não é abraçar árvore, cristais, incenso, não é nada disso. É assim, a felicidade que ele tá de poder levar o sustento para a sua família, dele ser a primeira renda da casa e ele conseguir sustentar a sua família de forma digna. E como é que a gente faz isso? Ele tem que ter uma área boa, a entrega tem que estar legal na área dele, ele tem que ter à disposição os itens que mais vendem na sua região. Vamos levar para compras, essa regionalidade que ele tem, na equipe do Neto tem uma marca que vamos levar e vamos colocar. Então, é entender quais são os pontos. Isso vem fazendo com que o nosso representante seja leal. Para você ter uma média de casa de 12 anos, não é fácil. E um turnover tão baixo assim, esses acho que são os pontos principais que a gente tem, e principalmente o fino trato. O seu Jurandir é um cara que você conhece, a empresa é espelho dele, assim como aqui a Nilbras, que é espelho do Zé, não Sim. tem jeito, é reflexo direto da personalidade do dono. Ele não admite falta de educação, de extrato, e ele se importa muito com as pessoas que trabalham com ele. O Neto está aí há mais de 8 anos, já sabe, pode confirmar o que eu estou dizendo. E essa mesma filosofia ele leva para o nosso representante. Ele chama pelo nome o nosso representante. Tanto que amanhã, nosso treinamento presencial que a gente vai fazer aqui em São Paulo, na equipe do Neto, ele desmarcou uma viagem para a Espanha que ele tinha ganhado. Por quê? Palavras dele. Passear eu posso passear outro dia, mas estar com a minha equipe de vendas é uma oportunidade de trabalho que eu não posso desperdiçar. Muito massa. É massa. É o seguinte, é você cuidar da pessoa. A máxima é sempre o seguinte, cara, se você cuidar das pessoas, você sabe cuidar do negócio. Se você não cuidar de pessoas, você nunca vai saber cuidar do negócio. Por quê? Cara, quem mexe, quem move e quem sustenta o negócio são pessoas. Entendeu? São pessoas. Uhum. Então, se você cuidar dela, você tem ela eternamente, você vai ter uma equipe coesa e uma equipe fiel, uma equipe que fideliza. Esse daí é o pulo do gato. A simplicidade de você ter uma única empresa. Entendeu? Existem empresas que nós conhecemos aí, não só no nosso ramo, tá? Por favor, não pensem que estou falando aqui de concorrente, não. Que eles criam dentro das empresas deles várias outras empresas. Entendeu? Então, ou seja, um não se fala com o outro. Por quê? Por ego, enfim, uma série de coisas. Então, o atacado não. O Compre Fácil trabalha o quê? Íntegro. É aquilo ali, é uma peça. Preciso... Vem cá, fala com fulano, fala com ciclano. O nosso representante comercial, ele tem uma estrutura. Ele tem um gerente de área, tem um supervisor, tanto lá na região de Bauru, na região de Presidente Prudente, como ele tem aqui na região de Campinas, como ele tem na Zona Norte de São Paulo, como ele tem na Baixada Santista, como ele tem no Vale do Paraíba. Então, ou seja, o nosso homem não está na rua desamparado. Não é aquela coisa de você vai lá, coloca o cara na rua e fala, amigão, boa sorte. Não, vem cá, o que você precisa? O que eu posso fazer para melhorar para você? Esse é um dos diferenciais também. É armar o time pro cara fazer o gol, né? E o que é interessante, Vitor, o seu Jurandir provoca a gente que o representante está ganhando pouco, ou ele vai dar um jeito de ganhar mais, ou é para fechar essa área e arrumar alguma coisa diferente. Ele não quer quantidade, ele quer qualidade. Ele fala, as pessoas que têm que estar aqui, eles têm que estar bem.
Você não pode ter um representante lá por estar, só para fazer número. Eu não quero isso. A minha relevância tem que ter, eu tenho que ter representantes que vendam e que vendam bem e que consigam ter um bom desempenho de comissão, de comissionamento de campanha. Então essa preocupação nos faz um dos grandes diferenciais que a gente tem. O seu Jurandir, o pouco contato que eu tive com ele, realmente é impressionante o quanto a equipe gosta dele, o quanto ele fala com todo mundo, ele mexe com todo mundo. Todo mundo, ele tá... E o Bruno falou uma coisa interessante, que ele participa ativamente da comercial, né? Da comercial e de outras áreas da empresa, né? Perfeito, ele faz questão de estar presente em todas as áreas e ele realmente o papel que ele desempenha de entender no detalhe o marketing, o trade, vendas, comercial. É engraçado de ver, Vitor. Eu estava conversando com um carreteiro. O carreteiro, se fala caminhoneiro, ele se ofende. É carreteiro que faz o transbordo, acho de Guarulhos, inclusive. Ele falou assim, olha, eu saí 4 horas da manhã para carregar a minha carga, cheguei na empresa, era 10:04, tô ali encostado na doca, tomei um susto. Alguém me deu bom dia. Cheguei lá, era o seu Jurandir. 4 horas da manhã, ele foi acompanhar o carregamento naquele dia. Já tomou café? Tá tudo bem? Quer tomar um café? Então, são esses pequenos detalhes de estar presente na equipe comercial, desmarcar uma viagem que eu tinha ganhado, de estar 4 horas da manhã lá, de estar com os compradores nos eventos, que fazem, e a presença, essa proximidade de entender o que você está dizendo. Ele costuma dizer, né, e o Alan fala muito isso, também. O filho dele, o Alan fala assim, olha, nós somos aqui quase que um alfaiate, nós fazemos as coisas sob medida. Tem uma regra a ser seguida, é claro, porém, todas as sessões não deixam de me trazer, vamos ver como a gente pode ajudar. É muito o que o Neto fala. Como é que eu posso ajudar esse representante? Ele está precisando de alguma ajuda, de algum auxílio? O que está acontecendo com ele? Não, vamos ajudar, vamos fazer diferente. Vamos ver o que a gente pode arrumar para ele. Vai lá, senta com ele, conversa. Então ele tem todo esse carinho e esse cuidado com o time de vendas, não só de vendas, como o geral da empresa. No mundo da criação audiovisual, a qualidade é essencial. Por isso, conheça o Estúdio NB, onde as suas ideias ganham vida com profissionalismo e qualidade. Seja para lives, videoclipes, podcasts ou campanhas publicitárias, nossa equipe transforma seus projetos em realidade. Entre em contato conosco hoje mesmo e faça o seu projeto brilhar. Pô, a gente já discutiu isso milhares de vezes aqui, eu tenho certeza que vocês também já discutiram. Esses desafios que existem no atacado, do representante trabalhar com várias pastas, né? Do representante, da falta de mão de obra, que a gente sabe que está todo mundo enfrentando isso, São Paulo, Minas, Tocantins, em todos os lugares do Brasil. Como que vocês têm driblado essas adversidades aí do mercado? Que é interessante, né, Vitor? Da minha equipe, dos meus São 2 mundos aqui, né? São exato. 2 mundos, interior e capital. Mas que são semelhantes e parecidos de alguma maneira, né? Dos meus 114 representantes, meus liderados, eu tenho 6 octogenários. É o senhorzinho de 80 anos, que está trabalhando. Eu tenho 12 representantes, que é pai, filho e neto. O compra e fácil costuma virar herança. É a dinastia, né? Vira herança, né? É uma franquia, pô. A gente tem muita gente antiga conosco lá, e ele é representante, ele é autônomo, tá tudo certo, ele não tem a obrigatoriedade de trabalhar somente conosco, porém, as condições que a gente oferece para ele são tão diversas, são tão diferentes do que a gente tem para o representante comum lá dos nossos concorrentes, que fazem com que ele tenha mais a possibilidade e a segurança de ficar só com a gente. E na boa, sendo uma equipe longeva, meu pai tem 58 anos, também é representante comercial. Ele não tem mais paciência para trabalhar com outra empresa e ter outra cobrança, mais uma entrega, mais uma cotação. Vai dobrar a cotação, tem que preencher para o ciclano, para o fulano. Então, essa equipe mais sênior acaba preferindo ficar somente com uma boa representação do que pegar 2, 3, são médias no setor. Que aí o cara faz uma boa renda, o cara vai vender e ganhar bem, e ele consegue se manter com uma só. Na capital nós temos uma grande dificuldade, que também é a falta de mão de obra, óbvio. E nós não temos, assim, não tá havendo no mercado, cara, uma reposição. Não estão chegando gente nova, não tá. Então o que acontece às vezes? Você tem que se submeter ao que o mercado está te oferecendo no momento.
Ou seja, você vai ter que ter alguém para atender os seus clientes que também atende aquele cliente por uma outra empresa. Tá? O que fazer para minimizar isso, para tentar trazer o cara só para nós? Cara, é dando condições, é aquilo que o Bruno falou, condições para o cara ganhar mais dinheiro. Eu já tenho vários casos na minha equipe que o cara trabalhava com 2 ou até 3 pastas e ele deixou de estar trabalhando somente com Compre Fácil. Por quê? Cara, vem para cá, fica só aqui. Entendeu? Você não precisa vestir a camisa, porque vestir a camisa você tira, hoje está uma, outra. Cara, tatua o nome da sua empresa aqui, ó, e vamos embora. O cara pega gosto, o cara vai trabalhar mais feliz, o cara, aquilo que o Bruno falou do pai dele, ele não tem mais saco para aguentar 2 isso, 2 aquilo, 3 aquilo. Tem cara, ele não tem mais condições de ficar aguentando tanta, desculpe a expressão, meus amigos representantes, tanta bordoada, porque, pô, é cobrança para tudo quanto é lado. Né? Nós não trabalhamos com chicote na mão, cara. Nós não botamos um chicote em cima da mesa e falamos, é assim. Não, cara, nós temos que trazer e nós queremos que você que está nos ouvindo aí, cara, lembre-se disso, nós queremos você do nosso lado. Nós queremos você na nossa empresa, nós queremos você no Compre Fácil. É isso que nós queremos. Então, é esses 2 mundos. No interior, cara, você acha que conta nos dedos, se contar, quem tem 2 pastas? Já na capital nós temos essa dificuldade. Mas assim, nós estamos fazendo um trabalho exatamente para tentar diminuir isso daí. Embora falte mão de obra, a gente tem que se adequar, mas eu acredito que no futuro próximo aí, o atacado não vai parar, não vai acabar, podem ter certeza disso, não vai, e que nós vamos conseguir minimizar esse impacto. Deixar o cara com a nossa pasta como número 1, que é o lugar que ele merece estar, número 1, o representante, entendeu? Trabalhando na número 1. Esse é o segredo, trazer o cara para você. E principalmente cabe uma análise, Vitor, qual é a outra pasta que ele tem. Eu ia perguntar isso. Exato. Eu acho que esse é o ponto, né? Às vezes assim, 2 pastas. Se for concorrentes diretos, realmente é um problema, mas não é o que acontece na maioria dos nossos casos. Nosso core não é perfumaria, uma questão tributária no estado de São Paulo, e como a gente não faz nenhum tipo de transação interestadual, a gente não é competitivo, então não é nosso core. Quando o representante fala assim pra gente, olha, eu estou com uma outra representação só exclusiva de perfumaria. É bom? Não é. Mas não é o pior dos mundos. Vai fortalecê-lo ainda mais no PDV. A hora que eu peguei para vender leite, longa vida ou HT, nós não temos. Eu peguei um queijo ralado, eu peguei uma linguiça, eu peguei uma empresa de food service, de frios. Então, há uma análise que sempre que cabe de olhar qual é a segunda pasta dele e quais são as motivações que fizeram ele. Ele quer se fortalecer no PDV? Ele quer estar mais presente ali no cliente? Ou é um complemento de renda importante? Agora, se for realmente um concorrente direto que vai cotar entre ele, aí é realmente um problema. A gente tem que tomar a nossa decisão. Mas aí, graças ao bom Deus e graças ao histórico que a gente está tendo, né, Neto? Sim. A gente não tem muita dificuldade de substituir o representante quando chega nesses casos extremos. O Compre Fácil hoje é uma empresa desejada para quem está na rua e contratei agora um representante de Ribeirão Preto. Ele tem 3 representações. Eu falei para ele, olha, se você largar as 3, tamo junto, você fica comigo, eu te dou essa área. Ah, Bruno, mas eu não posso, essa aqui é meu amigo. Eu falei, não tem problema nenhum, eu passo a oportunidade para outro representante. Não tem problema algum. Segunda-feira está na tua mão da empresa. Então, é uma empresa hoje desejada, ele sabe do potencial do Compre Fácil, do potencial do setor. E a gente hoje, como líderes, como homens de venda, a gente consegue fazer essas provocações e ser um pouco mais valente na hora de contratar e exigir mais do que exigem os nossos concorrentes em média. Sim. E falando de vendas, né, de motivação, vocês falaram de octogenários, né? E, cara, eu lembro no encerramento da campanha Checkmate ano passado, por uma coincidência, eu sentei na mesma mesa que o representante, um senhor que ganhou o BID da campanha. Da minha equipe, o Norton. Norton, tava lá com a esposa, com a senhora dele, muito bacana. E por que eu quero puxar esse assunto? Cara, vocês têm se mostrado aí com essas campanhas, enfim, e com a forma de vocês gerirem, muito fortes e muito hábeis também nessas campanhas que vocês fazem. Reúnem fornecedor pra caramba, fazem grandes campanhas, a gente tem os números com vocês, a gente sabe que são números bastante expressivos. Queria ouvir de vocês um pouco da importância dessas campanhas nesse papel de dar condição pro RCA e de impulsionar as vendas. Acho que é um pilar fundamental. A gente tem essa cultura, eu fico muito feliz desde quando eu cheguei, a gente mais do que dobra o investimento em campanhas.
Esse ano passado foi R$800 mil de investimento para a equipe de venda, esse ano é R$1 milhão para a equipe de venda. Então, são prêmios muito robustos e é muito difícil de construí-la, Vitor. A gente parte de 3 premissas. A campanha, primeiro, tem que ser bom para a empresa. Segunda, tem que ser bom para o fornecedor que apostou. E terceiro, tem que ser bom para o representante. São áreas que são normalmente diferentes uma da outra. Se é bom para um, é ruim para outro, e assim sucessivamente. Construir uma mecânica simples que seja executável e sendo de uma forma lúdica. A gente vai sortear um prêmio bem robusto, não vai sair depois, né, que a gente falar. Segredo, não pode falar. Não, a gente vai sortear um prêmio muito robusto. A gente consegue, ano passado sorteou um carro de R$220 mil, esse ano é um carro de R$300 mil, que muda a vida do representante. Fora isso, ela é meritocrática. O mote da campanha não é quem vende mais, é quem vende melhor. E construir uma campanha focada nos objetivos da indústria é o nosso compromisso. A gente tem que dar o ROI, o retorno do investimento que a indústria aposta com a gente. E fazer uma celebração. Diferente dos nossos concorrentes, nosso prêmio está comprado. Ele estava lá no dia que você acompanhou, na semana passada, e é aquele carro lindo que você viu que vai ser sorteado aos nossos representantes. A gente não faz assim uma meta impossível. Se Júpiter alinhar com Saturno, se o vento sul soprar com o sudoeste no meridiano, aí eu compro o prêmio, aí eu sorteio. Não, o prêmio já está comprado e ele vai sair. Realmente é uma campanha motivadora, desafiadora, que premia os melhores, quem vende melhor, e faz com que o representante tenha aquele sonho de mudar a sua vida com um prêmio tão robusto. É esse brilho no olho, é essa energia que quer despertar na nossa equipe de comercial, que faz ele pegar esses últimos meses do ano e sair de uma forma avassaladora no ponto de venda. Fazer a coisa acontecer. E esse brilho nos olhos é o tesão da coisa, né, cara? Sim. Isso daí não pode perder nunca. O friozinho na barriga e o brilho nos olhos. Você tem que ter ele sempre, né? Então, isso vale a pena. E os caras compram a ideia. E o que o Bruno falou, cara, não é só o campeão, só o top, só o que mais vende. Não. Uma maior carteira, né? Não, é o cara que sabe vender, é o cara que vende melhor. É o cara que vende a campanha para o cliente dele. Entendeu? Tem um cara que vende a campanha para o cliente dele. Então isso daí faz a diferença também e dá o retorno esperado tanto para a empresa quanto para os fornecedores, para a indústria, que é isso que eles querem. E a mercadoria está chegando lá, na ponta, lá onde ele quer. Esse é o nosso negócio. Ô Neto, e é uma coisa, complementando você, uma coisa que você falou lá em cima, da constância ali, né? Eu vejo as campanhas de vocês, são campanhas de 6 meses ali, né, praticamente. Toda semana tem ativação, tem condição diferenciada, tem oferta, vocês estão sempre ali. O marketing trabalha em cima disso e briga e bate em cima do quê? Dessa constância. Ou seja, está sempre fazendo mudando a semana do cliente, do fornecedor A, semana do fornecedor B, entendeu? Porque não adianta só a motivação, não adianta você só pilhar o cara. Porra, vamos lá! Fazer um monte de como é que eu posso dizer pra você aqui? De pirotecnia, soltar foguete. Não, cara, você tem que ter uma constância. Você tem que ter um objetivo lá e tem que ter uma constância. Entendeu? E fazer o cara sempre lembrar que é o seguinte, cara, você pode, você consegue. Tá ali, tá para todo mundo. A regra é geral, a regra é para todos. Quando o Bruno pensa, a equipe dele, o marketing, tá todo mundo ali envolvido nisso, cara, a regra é para todos. As mesmas condições, o mesmo material que o meu representante tem aqui, meu representante, modo de dizer, eu não costumo nunca usar dessa forma, mas assim, o representante da nossa equipe aqui de São Paulo, ele tem a mesma condição do representante lá de Bauru, entendeu? É esse que é o negócio, cara. Fazer com que todos tenham as mesmas condições. E essa gamificação de ter um ranking semanal, isso é muito legal. Isso é show. Do ranking ele muda dia a dia. Você passa uma parcial na segunda-feira, você passa a segunda parcial na quarta-feira, o que estava em segundo caiu para sexto, o que estava em sexto subiu para terceiro, e isso faz com que a gente consiga, como líderes, provocar de forma saudável a nossa equipe para que ele busque melhor performance. E principalmente o fechamento é sempre semanal. Então a multiplicação dos pontos na estratégia da campanha faz com que o nosso representante tenha muita vontade de vender semanalmente para os nossos clientes, que esse é o grande segredo da campanha. Sim. E além disso, quanto mais mix das indústrias ele vender, mais pontos ele faz para concorrer àqueles prêmios extremamente robustos, né? E fazer algo
bonito, né? Aí vem o material de vocês, né? Eu tava olhando o design, o layout do material que a gente vai semana que vem. Tá lindo, com o mote da campanha. Que ele chegue com o material para o cliente e que o cliente, olha, o teu panfleto é mais bonito que o meu. Então chega, a gente ouve isso dos nossos clientes. Sim. E a tua dinâmica de ter um por dia, 1 ou 2 por dia, faz com que nós temos vários clientes que compram diariamente. Tem pedidos todos os dias. Então isso é muito legal de ver o nosso ciclo de venda se renovando dessa maneira. E o cliente esperando as nossas promoções para aí sim dar uma olhada no que ele está precisando ou o que ele está faltando. E a campanha de 5 meses, como tu disse, é fundamental, né? A gente acredita muito que é assim, né, Vitor? A Igreja Católica, ela não sobreviveria 2000 anos, ela não ia sobreviver por tanto tempo se os cultos fossem em casa, individuais. Você tem que ir na igreja, você tem que estar presente lá. É a mesma coisa que a gente parte de uma convenção. Vou fazer uma convenção virtual, não faz o menor sentido. Ah, mas a premiação é meritocrática individual? Sim, mas aquele ritual de estar todo mundo presente numa convenção, uma confraternização, de te reunir as indústrias e os parceiros também numa convenção presencial, aquele olho no olho, aquela mão com mão faz toda a diferença, principalmente no lançamento, mas muito mais. Você viu a energia da nossa equipe no encerramento. Sim, esse ano eu estou pensando até em dobrar a quantidade de ambulâncias, né? Porque você imagina a expectativa que tá nosso time vai ficar para essa campanha. A partir de amanhã. Quando o pessoal souber a novidade, souber o prêmio, cara, vai ser fantástico. Vai ser de balançar as estruturas aí. E, Bruno, você falou duas coisas que eu acho que é bem relevante. Eu acho que o tema é muito legal, né? Pô, quando fala da faixa etária da equipe de vendas, eu acho que o tema desse ano ele conversa muito com a faixa etária. A grande maioria são homens, essa faixa etária ali, né? Sim. Ela era um pouco mais velha. Então, um tema que conversa muito. E esse negócio de ser semanal tem uma coisa muito importante. Se eu não me engano, vocês na mecânica de vocês, entra mix, entra positivação e entra volume, né? E cara, a positivação é sagrada demais, né? E, cara, essa é sagrada. É aquela coisa da distribuição, né? É você comprar e vender para o máximo possível de clientes. Não entra volume na nossa campanha. Tem uma campanha à parte para o volume, mas a campanha, 95% dela é focada mix no PDV versus número de clientes positivados semanal. Sim. Basicamente é isso. Simples tanto quanto... A gente não quer fazer conta da Dilma, não é 20%, 30%, 4%. É isso. É o mix que ele vende dentro do PDV para o maior número de clientes possíveis. Cada SKU tem um ponto que vai gerar um ranking e que semanalmente ele vai disputar os seus prêmios. Uhum. E quanto mais alto ele fica no ranking, mais cupons ele tem para o grande sorteio. Também. Gente, para a gente entrar aí talvez na nossa última pauta, não menos importante, mas uma pauta mais macro, né? Vamos falar de mercado, no varejo como um todo, da cadeia. Como vocês enxergam como o varejo vem evoluindo nesses últimos... vamos colocar os últimos 10, 15 anos aí, né? O que tem mudado, o que vocês estão percebendo? A nível de modelo de loja, comportamento de compra, que movimentos vocês estão olhando no mercado que vocês acham relevante destacar? Eu acho que vem por aí uma revolução no e-commerce. Com a entrada do TikTok Shop, isso aí vai ser avassalador. Para mim, o impacto mais relevante dos últimos 5 anos. 100 milhões de brasileiros utilizam o TikTok mais de 2 horas por dia. 100 milhões. Muita gente, né, cara? É muita gente. Com o TikTok Shop, o que vai acontecer? Ele, com um clique, ele vai conseguir já remeter e já fazer sua compra e receber na comodidade de sua casa. E o mais importante, a parte do marketing de afiliados dele. Enquanto outras plataformas cobram de 16% a 20% de taxa para comercializar o seu produto, o TikTok vai cobrar 6% e 4% do que foi vendido é comissão para o afiliado. Então, qualquer um de nós pode fazer divulgação do produto A, B ou C. E se o cliente comprar, se o consumidor comprar, você ainda tem 4%. Para mim, a maior revolução vai acontecer, e já está começando em testes, vai ser essa daí. Quanto ao varejo físico, eu sempre acredito que ele é pendular. Você teve um momento muito significativo dos atacarejos, os últimos anos do atacarejo, e hoje você está vendo um atacarejo mais gourmet.
tem padaria, tem desossa de carne fresca. Sim. Ele já começou a oferecer mais serviços igual oferecia o hiper antigamente e o varejo. Um metro quadrado caro, né, Bruno? Total. Então ele é sempre pendular, né? Então eu acho que o pêndulo tá mais para esse lado agora de oferecer mais serviços. O preço hoje do varejo por atacarejo, na hora que eu olho as principais categorias, o varejo acaba até sendo mais barato. A estratégia do varejo mudou com o atacarejo, sendo muito agressivo em promoções. Ah, mas a cesta de compras do atacarejo é mais barata que o do varejo. Mas o consumidor final pouco olha isso. Ele quer serviço. Ele não quer aquelas filas quilométricas do atacarejo mais, ele não quer esbarrar carrinho com ninguém, ele não quer ter lá o porta-pallet parando as compras dele. Então, se vê um movimento para esse tipo de varejo. E nesse momento, eu fico olhando nossos clientes. O concorrente A fez um aniversário mês passado. Vários clientes não foram comprar no aniversário desse concorrente relevante e grande. Por quê? Ele não tem mais tempo e nem paciência para ficar em filas quilométricas arrastando o seu pátio, o seu carrinho. Ele entendeu que ele ficando na loja dele e focando mais na ruptura da loja, no atendimento ao cliente, é muito mais relevante para ele. E que preço? 5%, 6% mais caro, ele põe a margem dele e ele vai acabar vendendo. Então, eu vejo um desacelero do atacarejo desse formato tradicional, tanto no piso de loja, quanto no televendas. E nesse momento, qual que é a oportunidade que o atacado tem? É se fortalecer ainda mais nas premissas que a gente falou. É uma boa logística, é uma equipe bem treinada, uma equipe longeva, é uma campanha relevante. Porque nessa lacuna, quem está mais estruturado vai aproveitar ainda mais as oportunidades. E olhando para o e-commerce, olhando para esse movimento que está acontecendo no marketplace em geral, para aproveitar alguma fatia, alguma onda desse mercado. É bem por aí. E detalhe, né? O nosso consumidor, que é o pequeno varejo, ele está se adaptando. O que o Bruno falou, cara, ele não vai mais perder o tempo dele de ir lá, ficar empurrando o carrinho, horas e horas. Às vezes ele tem, por exemplo, no interior, ele tem custo, ele tem que pegar o carro, tem que botar para rodar, ele tem que ficar o dia todo fora da loja. Então eles estão se adaptando, cara, eles estão preferindo e eles estão certos, eles têm que fazer isso. Cuidar do negócio dele. Deixa que nós cuidamos da mercadoria para ele. Nós colocamos a mercadoria lá. O atacado tá aqui para isso, cara. Entendeu? Esquece o resto. Cuida do hortifruti, cara, seu. Cuida melhor do seu açougue. Cuida melhor do seu público ali. Da sua vizinhança, cara. E deixa com a gente, velho. Deixa com o Compre Fácil, pô. Pra que ficar aí marcando? Deixa com a gente. É o que o Bruno falou, cara. Não dá mais pro cara ficar nessa. Então, deu uma desacelerada e o pequeno, ele tá começando a se movimentar nesse sentido. Ou seja, preciso cuidar do meu negócio. Vou ter uma padaria aqui mais legal, entendeu? Vou ter um meu cantinho dos frios. Vou ter vinho. Você não via vinho todos... Hoje você vê vinho. Vinhos bons, vinho chileno, vinho argentino, vinho nacional, muitos bons. Você já está vendo. Então, quer dizer, o cara está se adaptando. E ele está saindo dessa loucura. E assim, cara, deixa com a gente, pô. Nós colocamos mercadoria dentro do seu negócio. Para que você vai se matar? Para que você vai para a estrada? Para que você vai passar horas lá? Te damos condições, te damos mercadoria, te damos o que o mercado de melhor pode oferecer no Brasil, nas indústrias. Nós temos, te damos prazo. Ou seja, o atendimento que você precisa. Então, isso daí realmente está migrando. E eu concordo plenamente. O e-commerce, cara, tá chegando e vai chegar chegando. Pô, isso que vocês falaram aí daria um episódio à parte. Esse recorte aí. Tá chegando. Você vê que legal, né, cara? Essa coisa do... Eu não sei se eu diria uma volta às origens, né? Mas o varejo de vizinhança começar a olhar para essas categorias de estilo, né? Essa coisa que conquista a clientela, né? Exatamente. Pô, tem um hortifruti bom, fresquinho, tem uma açougue boa. Isso é muito comum, né? Eu vou dar um exemplo particular. Um exemplo, minha mãe, ela compra numa lojinha pequenininha que tá perto da casa dela, uma rede, tem 2, 3 lojinhas, mas é pequenininha, porque ela sabe que a açougue lá é boa, o açougueiro trabalha certinho, carne fresca. E, cara, enquanto você tem os caches perto, você tem outros. Então, quantos casos não tem assim espalhados, né, por todo esse Brasilzão? Eu compro a minha carne, a carne que a gente consome em casa, eu compro num cliente, tudo bem, né? Não é porque é só o cliente. Mas, cara, é diferente o tratamento. Você não tem carrinho te empurrando, quebrando suas pernas ali. Cara, te empurrando ali toda hora. Pô, Não, cara, você tá ali
você sabe a procedência, você conhece o açougueiro, você cria uma afinidade, e é isso daí que o pequeno varejo está fazendo. Pequeno varejo, quando a gente fala, é Não, vizinhança. vizinhança. Por quê? Cara, vamos se adaptar, porque tem condições, ele tem condições. E, a coisa vai continuar evoluindo nesse E se tem um amigo estratégico que você pode fazer nessa vida, é o açougueiro. açougueiro. Nossa senhora. Esse aí é um amigo extremamente entendeu? estratégico e relevante que você tem que fazer. Esse daí é fundamental, cara. E principalmente, Vitor, você olha as famílias hoje no Brasil, elas estão cada vez tendo menos filhos. Se você olhar o Brasil, a projeção que está demográfica para os próximos 20 anos, ele te deve começar a cair a população. Quem é hoje a família que vai no atacarejo? É o cara de muitos filhos. É o cara que vai ali, Sim. compra de caixa fechada, tal, ele tem 4, 5 filhos, ele precisa. Com esse cenário, você já percebe grandes redes vendendo nas suas lojas. O cara fez igual o banco no passado. O que ele fez? Ele tinha várias agências, ele vendeu a agência e paga aluguel por tantos anos para a pessoa física, para o investidor. Você vê o atacarejo fazendo o mesmo movimento. Recente, um grande player vendeu 70 e poucas lojas neste formato. Uhum. Então essa previsão que a gente está comentando aqui não é algo que só a gente enxerga. Não. A turma está enxergando. E nesse momento o varejo de vizinhança, ele ganha muita relevância. É essa carne fresca, é esse hortifruti bacana, é se não ter aquela fila, você chegar e rapidinho já fazer suas compras e voltar. Então a gente acredita muito, e esse é o core do nosso negócio, esse é o core do atacado, que é nesse cara que ele depende 70% do abastecimento dele do atacado distribuidor, é nesse cara que eu tenho que estar. É nesse momento que eu crio relacionamento, é nesse momento que eu crio para os próximos anos cada vez mais se fortificar e colher frutos disso que a gente está plantando já há alguns anos, dessa seriedade, desse comprometimento com o nosso cliente. Vocês pediram e nós atendemos. Chegou a nova sala de podcast do Estúdio NB. Infraestrutura profissional, áudio de qualidade, isolamento acústico e tudo o que o seu podcast precisa para ser um sucesso. Gostou? Então aproveite as condições especiais de lançamento e agende a gravação do seu podcast. Ô Bruno, você falou uma coisa que evidentemente eu não tenho estratégia na mão, não estou próximo a isso, mas eu acredito que seja. Você pega esse movimento do TikTok, por exemplo, do TikTok, de live shop do TikTok, né? E esse de afiliados também, que no meu entendimento é uma estratégia para ganhar mercado, né? Porque antigamente ganhava-se dinheiro com afiliados, as plataformas entram com uma taxa atrativa, depois que já tem uma base de sellers, de adeptos, eles vão lá e mexem na margem. E o mesmo vale para outras. Você pega o Mercado Livre, você pega outras big techs aí que estão entrando muito forte, né? Como que vocês olham esse movimento e como que isso se relaciona aí tanto com o atacado, mas também com o nosso varejo cliente, né? Porque, cara, hoje em dia você consegue comprar... Eu vou te dar um exemplo. Eu compro algumas coisas do Mercado Livre diretamente. Papel higiênico, lenço umedecido, azeite, pago barato, entendeu? Coisas que você compra e entrega na sua casa, um preço competitivo, a depender entrega no dia seguinte, né? Então, como que vocês enxergam esse movimento de mercado? O varejista, ele tem o item mais caro dele, chama-se tempo. Você imagina esse cenário desse rapaz que eu tô te falando, dessa moça, de 1 a 4 checkouts. Ele é o cara ele é o açougueiro, ele é o caixa, ele é o RH da sua empresa, ele é contador, ele é comprador, ele é entregador, é o faz tudo. É o cara que vai no Ceasa. É o padeiro e é o cara que vai no Ceasa. É o cara que vai no Ceasa 4 horas da manhã, é o cara que trabalha demais. Esse cara não tem tempo para olhar e-commerce de quem quer que seja. Então, esse é o primeiro cenário. Daí, a minha equipe de vendas, a nossa equipe que a gente toma conta de vendas é tão relevante, porque ela sana esse problema. Eu tomo conta da sua loja, eu sugiro os pedidos, o que você compra comigo vai entregar no tempo mais rápido possível, você vai colocar num preço justo, vai vender, vai dar reposição. Essa parte em que o representante
ele hoje está na moda falar assim, ele é consultor. Ele é consultor há muito tempo. Sempre Ele foi, já né? é há muito tempo. É ele que sugere, olha, essa água aqui, o senhor está vendendo a 1, ela subiu. Pode colocar 2, que hoje você não paga nem R$1 de custo. Esse trabalho de confiança ao longo do tempo faz toda a diferença. Quando eu olho no âmbito do varejo do consumidor, é uma mudança comportamental. Isso é fato. Porém, esse também que é comodidade. Eu também compro as minhas coisas no Mercado Livre, também sou um usuário de... Um usuário é feio de falar, né? Um cliente de e-commerce. Porém, eu não quero deixar de olhar a fruta. Eu não quero deixar de olhar a cor da carne. Eu não quero deixar de ir lá. Olha que interessante. Você vê os mercadinhos hoje fazendo rede social. O pessoal pede pra gente do trade, do marketing, a imagem dos produtos que ele quer colocar na sua rede social. Ele quer divulgar no seu grupo de WhatsApp do bairro. Então esse movimento já vem acontecendo. E na hora que ele olha pra gente como mais um parceiro e um aliado dele, ou me manda um vídeo do biscoito tal que eu adorei e quero postar aqui no meu do bairro. No meu grupo do WhatsApp do meu mercado. Cara, exato. Então a gente se adaptando nesse sentido, entendendo que vai ter sempre aquele consumidor que vai comprar pelo marketplace A, B ou C, que vai comprar do Mercado Livre, que seja, mas que essa proximidade do varejo de vizinhança, olhando para essas categorias do FLV, do Feirinha, Legumes e Verdura e com açougue bom, é o que atrai o consumidor para dentro da sua loja. E na boa, a nossa geração, o Neto que está um pouco mais maduro, né? Um pouco mais maduro. Experiência. Mais experiente, pô. Mas olhando para você, não fala que ele tem a idade que ele tem, tá conservado. Tá inteiro mesmo. Chama de idoso. A gente, na nossa geração, a gente faz parte da geração do e-commerce, porém a gente não abre mão da qualidade, não abre mão do relacionamento. Isso eu acho que faz total diferença. Essa é a diferença. O diferencial, cara, é cuidar da pessoa. Resumindo, você resume tudo numa só frase. Cuida da pessoa. Se você souber cuidar da pessoa, você vai saber cuidar do negócio, cara. Acabou. E o comerciante ali, o Bruno matou a pau nessa colocação aí. Cara, ele não tem aquele tempo. Ele tem que cuidar do seu negócio. E eu vou voltar a insistir aqui. Cuida do seu negócio, cara, que nós abastecemos ele, pô. Nós colocamos a mercadoria lá dentro. Nós estamos aqui para isso. O nosso representante está lá na porta para isso. E com essa abertura do e-commerce, cara, vai ter essa possibilidade do nosso próprio representante melhorar essa consultoria dele. Porque o Bruno disse uma coisa, realmente, eles sempre foram consultores. E aquele que não foi consultor do seu cliente, cara, ele parou no tempo. E se ele parou no tempo, alguém já atropelou ele. Perde espaço, né, Edu? Perde. Já perdeu. Pode ter certeza. Aí, talvez seja um dos casos do cara que está trabalhando lá com 4 pastas. Por quê? Porque ele perdeu, o Bruno falou isso lá no começo, perdeu a confiança do seu cliente, ele perdeu o relacionamento do seu cliente, entendeu? Mas por quê? Porque ele nunca foi o consultor. Agora, o cara que é o consultor, aquele cara nato, que está ali, meu chapa, ele vai manter o cara até no e-commerce conosco. Que é essa a ideia, no corpo fácil. Ponto. Vou te dar um exemplo que ilustra bem o que está comentando aqui. Há 3 semanas atrás, um cliente comprou a terceira loja dele, na cidade de Viradouro, interior de São Paulo, perto de Bebedouro lá. Bebedouro, para quem não sabe, fica a 3.400 km em linha reta de Nova York. Se você pensar, é uma cidade na região de São José do Rio Preto. Fica na região metropolitana de Bebedouro, de Viradouro. Exato, na grande metrópole. Na grande metrópole. A cidade tem 22 mil habitantes, ele comprou a terceira loja lá, ele tinha lojas fora e comprou a terceira loja. Ele ligou para o nosso representante e falou assim, Rodrigo, vem abastecer minha loja e traz o Bruno. Pensei comigo, pô, ele tá pedindo para eu ir junto, ele vai querer mais algumas condições. Aí eu falei assim, Rodrigo, vê o que ele quer comigo, né? Falei, não, ele quer que você faça o que você fez na outra loja. E quando ele comprou a segunda loja, eu estava, por coincidência, trabalhando com o representante naquele dia, e naquela semana a gente encaixou a agenda lá. Eu consegui dar várias sugestões para ele de layoutização da loja, de mix e tal, legal. E nos chamou. Da outra vez, ele ficou em cima da gente, questionando o preço e tudo mais. Dessa vez, falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eu tenho R$150 mil à disposição de vocês. O mercado é de vocês. Monta a loja para mim. Beleza? Beleza? Tô indo embora. Bom trabalho. Olha o tamanho da responsabilidade que ele nos passou e olha o tamanho da confiança que ele nos depositou. Nós ficamos 5 horas no PDV trabalhando. Paramos para almoçar, ficamos 5 horas. O pedido deu 600 itens. 600 itens é 12 páginas de nota fiscal, até o talo preenchido. Isso naquele dia.
No segundo item, no segundo dia, deu mais 100 e poucos itens. E na quinta-feira foi a nossa live de negócios, a nossa mobilidade que a gente faz todo mês. Deu mais 50 e poucos itens. Quase 1.000 itens a gente abasteceu, os 150 mil reais. E o que é importante, eu vendi na quarta, entregou na quinta, eu vendi na quinta e entregou na sexta. E aí a loja dele estava toda bem abastecida. Agora ele faz questão que a gente vá no dia da inauguração dele, que ele ficou muito feliz com o trabalho que a gente fez. A gente fez de A a Z o mercado dele, desde perfumaria, a higiene pessoal, a básica, a toda a linha Bombonier, Bazar, todas as categorias. E o que a gente não tinha naquele momento, a gente conseguiu indicar alguns parceiros ainda que tinham, olha, isso aqui você compra do fulano, isso aqui você compra do ciclano, mas foram 30 ou 40 SKUs. Nós vendemos 1.000. Agora o nosso concorrente vai passar lá nessa loja, já foi. Ele vai pegar o restante. Então essa confiança não se dá para o e-commerce. Essa confiança você não faz ela por e-mail marketing. Essa confiança você não faz via app. Você pode ter o site mais lindo do mundo. Você pode ter o app mais bonito e mais robusto do mundo. Nunca vai ser feita dessa maneira. Por isso, de novo, que a gente acredita que o nosso negócio é gente. É pessoa. É nisso que a gente tem que investir tempo, demanda, campanha, tudo voltado para quem está tocando esse negócio, que é o nosso time comercial, nosso time de vendas. É dar a cara, né, Neto? Sempre tem que estar ali, dar a cara, mostrar, tô aqui. E mostrar para que veio também, né? Sim. Porque não adianta só mostrar que tá aqui. Tem que mostrar para que veio e vambora. Esse é o segredo. Pessoal, a pergunta de ouro que eu ia fazer aqui, vocês meio que já responderam. Eu vou levantar a bola, vocês me corrijam se eu estiver errado. Rumo do atacado. Como vai ser daqui para frente? Eu acredito muito dentro do que a gente está falando, que o caminho é serviço, né? É entregar para o cara... É o que vocês falaram, o cara não tem tempo. Então, como que o atacado pode ajudar ele? Lógico, dentro das competências do atacado, evidentemente, né? A ser mais competitivo, a ter seu negócio mais rentável, né? O que vocês acham que é o rumo do atacado? Vocês acham que é por aí o caminho? É por aí. É manter a prestação de serviço em dia e manter a qualidade do seu serviço, né? Também não adianta você querer abraçar o mundo e não dar um suporte, não dar o suporte necessário e nem o retorno necessário que o cliente precisa. Então, se você fidelizar ele com a prestação de serviço, vai embora. Bruno citou um exemplo agora há pouco aí, de que quem terceiriza toda a entrega, no mesmo caminhão do cara vai 8 notas dos concorrentes. A nossa vai a nossa. Nosso caminhão leva a nossa mercadoria, leva o nosso produto. Entendeu? O nosso motorista que chega lá é o motorista da casa. A gente chama o motorista da casa. Então, quer dizer, é o cara que conhece, é o cara que chega às vezes lá no cliente. Principalmente, o Bruno pode confirmar isso, no interior, o cara fala assim, não, tá tudo aí, tá. Ó, coloca lá tal lugar. O cara tem essa liberdade, o cara vai lá, coloca no chão, sabe? Presta um serviço ali. Sim. Tudo isso daí vai contar. E no e-commerce, é lógico, nunca, jamais, um aplicativo vai te dar condição de você ter essa proximidade. E o que eu acho muito legal, né? Eu estava em Rancharia há uns meses atrás. Rancharia também é uma cidade no meridiano para Nova York de quase 3 mil quilômetros, né? Para quem não conhece. Rancharia São Paulo, tem Rancharia Mato Grosso também. O cliente, o nosso representante lá chama Valdir. Ele falou assim, olha, falou para mim, faltou uma mercadoria na entrega aí que não veio, mas eu resolvi com o Joel. Eu falei, não. O representante chama Valdir. Ele falou, não, o Joel é o motorista. Eu assinei o canhoto que ele falou que vai trazer semana que vem. Ele faz aqui há 10 anos. Olha o nível de confiança que isso desperta. De relacionamento, né? De relacionamento, né? Então, chama pelo nome. Isso faz toda a diferença, né? Você perguntou dos rumos do atacado. Eu acho muito interessante essa pergunta. Hoje, você parar para pensar, você tem 2 modelos muito bem definidos. Você tem o distribuidor, modelo distribuidor, e você tem o atacado. 2 modelos muito bem definidos. O distribuidor tem as suas características. Normalmente ele trabalha com poucas indústrias, tem mais foco. Ele é mais destinado a fazer a promoção de vendas no PDV, né? Marca, exposição, tabloide, ilha. Esse cara normalmente é um cara pouco informatizado. É um cara altamente dependente das indústrias, as que ele tem. E é um cara que não tem condições de fazer o 1 a 4 checkout. Ele está na ponderada, ele está trabalhando os grandes clientes. É esse o objetivo do distribuidor. Do outro lado, você tem um modelo muito claro e definido, que é o atacado. Atacado transacional, que compra na baixa, vende na alta, pouco informatizado, é aquele que a equipe é multipastas, é aquele que vende só preço, esse modelo.
onde o Coprifácio está nessa leitura? Ele não está nem para o lado do distribuidor e nem para o lado do atacado. Se eu colocasse no meio, ele está um pouco mais pendente para o distribuidor do que para o atacado hoje em dia. Esse posicionamento estratégico faz toda a diferença e dirige todo o nosso futuro. É nesse momento que a gente imagina. Por quê? Para fazer a ponderada dos grandes clientes, a indústria faz direto ou através do distribuidor. Agora, meu amigo, para fazer um A4 checkout, ela precisa do atacado. O caching não vai fazer. O marketplace, muito menos. Quem faz é o atacado. Quando a gente entende que nós somos quem soluciona o problema do abastecimento, do share de mercado das indústrias, no 1A4 Checkout, daí deriva todas as nossas estratégias e daí deriva todo o nosso posicionamento futuro. Nós queremos ser, para os próximos anos, um parceiro relevante na distribuição numérica dos produtos para as indústrias. É daí que a gente deriva todas as estratégias e toda a nossa ideia para o atacado. É nisso que a gente imagina que é o rumo. Claro que para isso tem que ter uma boa equipe, uma boa logística, um bom nível de informatização, uma tecnologia. Tem várias alavancas que fazem isso acontecer. Mas a nossa estratégia vem daí. Porque esse modelo transacional do atacado já foi. Você vai lembrar de vários no mercado que fecharam, que não é sustentável. Não é sustentável para a indústria, não é sustentável para as marcas, para ninguém. E o modelo do distribuidor também, do jeito que ele está configurado hoje, também é muito nocivo para a indústria. Ele custa muito caro para a indústria. E ela não dá share. Exatamente. Ele dá visibilidade na vitrine. Mas share ela não entrega. Quem entrega share é realmente o atacado. E tem várias experiências muito interessantes de indústrias que trabalhavam muito com o distribuidor e a partir do momento que vieram trabalhar com o atacado, fizeram. A gente pode citar a Havaianas, por exemplo, né? Faz 8 meses nós estamos com a Havaianas. E ela tem um modelo muito claro de distribuidor e de poucos atacados que trabalham. A partir do momento que ela começou a trabalhar com o Coprifácio, a gente desenvolveu a estratégia, JBP, pensamos no negócio. Em 8 meses de trabalho, a gente é o atacado que mais positivo no estado de São Paulo. Com 8 meses. Sendo que tem parceiros de distribuidor de 20 anos. E o mais importante, em 8 meses a gente abre 500 clientes para Havaianas no estado de São Paulo e principalmente, esses clientes não existiam. A gente abre e a gente mantém os clientes. Então, igual a Havaianas, tem outros várias indústrias que a gente faz esse mesmo trabalho, derivado dessa estratégia e desse propósito que a gente tem para o futuro. Fantástico. É bem isso daí. Então, quer dizer, esse posicionamento centro mais para o distribuidor é por quê? Porque nós fazemos aquilo que ninguém faz. O atacado faz o que ninguém faz. De fato, distribuir. Então, para fechar o que o Bruno falou, é bem isso daí. Gente, adorei conversar com vocês. Eu não sei se tem alguma pergunta que eu não fiz que vocês queiram que eu faça, algum assunto que eu não puxei que vocês queiram que eu levante. Eu acho que fomos bem questionados aqui. Acho que foi bem. Eu acho que foi legal o bate-bola, o nosso bate-papo aqui. Acho que valeu as informações que o Bruno trouxe para a gente. E essas suas perguntas foram muito bem posicionadas para o nosso momento hoje. Eu adorei, Vitor. Acho que a gente falou muito sobre o que é a nossa paixão, né? Você não tá esse negócio há 40 anos se não fosse vendas, cara. A sua paixão, que é vendas, e principalmente algo muito específico de vendas, muito nichado, que é venda de atacado. Então, eu sou vendedor de calçados, eu sou vendedor de quadros, igual os lindos quadros que tem aqui no meu braço. Você tá de parabéns pelo Temos um artista aqui, né? Temos um artista. Sou vendedor de bebidas. Agora, vendedor de atacado é algo muito específico, é algo muito nichado, que requer muito conhecimento, né? E falar desses temas aí eu me empolgo, eu quero catequizar todo mundo aqui, eu já fico vermelho. Eu adoro falar desse tema, então acho que foi um bate-papo muito leve e muito descontraído. Espero que a nossa audiência tenha gostado aí. É muito bom escutar outras parceiros que tiveram aqui. Sim. E de você terem vários insights, de ver como só troca o CNPJ, mas os problemas são os mesmos e as virtudes e as conquistas também são semelhantes. Que a gente está realmente... A gente faz o Brasil andar para frente, a gente faz as marcas andarem para frente. E ter essa ciência e ouvir isso de outros é muito legal, muito bacana. Acho que foi válido. Muito bom, muito gente. Válido. E é bem que o Bruno falou mesmo, a ideia do NB Talks é realmente conectar a galera que a gente conhece, os players que a gente conhece, os profissionais que a gente conhece, e levar um pouco para a nossa audiência
essas discussões, que são discussões extremamente importantes, e mostrar isso que você falou, né, Bruno? Mostrar que existem desafios, mas que tem muita oportunidade, tem muito espaço para quem quer trabalhar e para quem trabalha direitinho. E para o homem de venda, para o representante comercial, fique bem claro para ele, cara, o atacado não vai acabar. Não vai, né? Não vai. Pode ter certeza que não vai. E lembre-se de uma frase que eu te falei lá em cima, o Bruno não estava lá, não tinha chegado ainda. Cara, flecha não dá ré. Flecha não dá ré. Não é nem foguete mais, né? Não, porque foguete flecha. deram ré. O foguete conseguiram, mas a flecha não vão conseguir. E nós estamos aí lançando a flecha, cara. Beleza? Muito obrigado, tá? Pelo convite aí. Foi muito prazeroso. Esperamos que realmente ter colaborado e passado alguma coisa para sua audiência, para o pessoal todo aí. Pode ser que vocês passaram. Agradeço muito vocês dois. Amanhã temos aí a live de lançamento da campanha, né? Sim, amanhã temos um projeto aí. Toda a equipe aí. Todos os gerentes vão estar aí. Então, gente, muito obrigado. E a nossa audiência, muitíssimo obrigado por estar conosco. Lembrando, tá procurando uma agência especialista no canal Indireto, entre em contato conosco, fale com a Anil Basca. E, claro, se estiver procurando um estúdio audiovisual para suas produções, gravações, podcast, essa sala maravilhosa aqui, entre em contato com o Estúdio NB. Muito obrigado, minha gente. Um abraço e vejo vocês no próximo episódio.